Vamos quebrar o algoritmo e mostrar livros que a rede social não mostra. Gente, a reflexão do dia aqui do Marcos dos Livros é muito simples. Você que se interessa por literatura já deve ter se deparado com títulos que parece que todo mundo está falando. Todos os lugares falando sobre os mesmos títulos. Isso acontece geralmente em dois casos. Lançamentos, e que muitas vezes o hype se dá de forma proposital, porque está atrelado ao marketing das editoras, que faz parte, claro, mas outras vezes também está ligado a algo misterioso de por que uma obra começa a bombar muito. Talvez porque alguns influenciadores grandes tenham recomendado a obra e por isso outros começam também a ler e a falar sobre a obra e incentivar cada vez mais pessoas a lerem. Esse é um ponto. Por outro lado, também pode ser um sintoma de pertencimento, né? Quer dizer, se eu vejo que todo mundo está lendo certo livro, eu quero me fazer pertencer a este grupo de leitores e, por contágio, eu acabo também lendo esse livro e, consequentemente, me sentindo pertencente a esse grupo. Isso é um problema? Não necessariamente, mas é evidente que, uma vez que o algoritmo começa a dar preferência aos conteúdos sobre os mesmos livros, a tendência é que a gente limite a nossa percepção para poucos livros e sempre para os mesmos livros. É óbvio que quem cria conteúdo aqui na internet, em qualquer tema, e com livros não é diferente, vai se deparar com este problema do algoritmo. Eu quero até trazer uma reflexão em breve especificamente sobre isso aqui no canal, mas a questão é que o criador de conteúdo não consegue fugir disso, porque é muito nítido quando você cria um conteúdo que está engajado, aquele tema, aquele livro está engajado e, portanto, a tendência é o algoritmo recomendar mais conteúdos sobre aquele tema, e quando você tenta fazer um conteúdo fora desse engajamento, um conteúdo que ninguém está falando, sobretudo os canais pequenos não conseguem fazer com que esse conteúdo que ninguém está falando chegue às pessoas, porque o algoritmo não dá preferência para ele. Então a ideia aqui é a gente tentar romper com essa lógica, tentar romper com os livros hypados do momento. Prezo muito pela autonomia, por a gente criar autonomia e entender nosso próprio gosto literário. Eu adoro ser influenciado por pessoas que recomendam livros, sobretudo quando são livros fora do hype, porque o livro que está no hype você já sabe, você já viu, você já conhece, sabe o que é, e aí você escolhe ler ou não. Mas o livro fora do hype, um livro obscuro, um livro que você não encontra com facilidade na internet, pode ser uma preciosidade e que você não teria acesso se alguém não te recomendasse. Por exemplo, eu gosto muito do canal do Sebo Velho, que eu acho que ele tem recomendações muito interessantes, inclusive de livros comprados em sebo, livros esgotados, né, e que são totalmente esquecidos pelo algoritmo, pelo hype. Sem mais delongas, eu separei então 5 livros que eu considero que são ignorados pelo algoritmo. Claro que são 5 livros que eu li e que eu gostei, porque são milhares de livros ignorados pelo algoritmo, então é óbvio que essa recomendação vai ser um pouco arbitrária, baseado no meu gosto. Mas repito, eu gosto quando vejo vídeos de livros inusitados sendo recomendados,
e, de acordo com o que a pessoa descreve do livro, eu vejo se eu tenho interesse ou não em ler esse livro. Então, é o que eu vou fazer aqui, e vocês vão me dizer se algum desses livros interessam a vocês. O primeiro, eu tenho até um texto sobre esse livro aqui, Lasca, do Vladimir Zazubrin. Ele é um livro lançado pela Carambaia, muito lindo, capa dura, aqui, né, pintado de vermelho nas folhas. Um livro curto, temos aqui 125 páginas. Brevemente, a história desse livro é pós-revolução, né, russa, pós a instauração da União Soviética, e o Zazubrin, que era um apoiador a princípio, ele percebeu ali que tinham certas incoerências, né, do regime soviético de acordo com o que era a promessa da revolução, sobretudo nas prisões ali, que muitas pessoas eram presas, né, por serem acusadas de agir contra o regime, eram assassinadas, e aqui ele coloca um protagonista que é uma espécie de general, ou enfim, alguém que tem um cargo importante no exército, e que ele é responsável por uma dessas prisões e, portanto, responsável pelos assassinatos que aconteciam ali. E esse personagem começa a se incomodar com isso, a entrar em crise. Só que ele também não tem autonomia para impedir isso, porque ele é mais uma engrenagem de um sistema muito maior. E ele não consegue escapar disso ao mesmo tempo que ele fica cada vez mais com peso na consciência de fazer isso. Muito interessante, e claro, né, um livro polêmico que foi proibido, e o Zazubrin sabia que ia trazer consequências para ele. Este outro livrinho, agora com a editora Todavia, também um livro pequeno. Olha, esse é menor ainda, né? Tem 88 páginas. E foi o primeiro romance assim mais tradicional do Juliano Garcia Peçanha. Juliano Garcia Peçanha. Eu até tenho outro livro dele aqui. Aqui, ó. Recusa do Não Lugar. Ele é um filósofo que estudou, esse aqui é da Ubu, tá? Da editora Ubu. Também muito interessante, mas não é um romance. Isso aqui é um livro mais filosófico, mas com muita subjetividade do Juliano. Se você procurar, ele tem entrevistas muito legais, né? Ele é um cara que estudou muito Heidegger, só que ele não se contentou em conhecer intelectualmente o Heidegger e a filosofia, ele quis viver isso. E por isso ele entrou muito em crise, assim, e a vida dele é perpassada por essa crise, né? Para quem não sabe, o Heidegger tem um estudo muito aprofundado sobre o que é o ser, né? Para ele, a filosofia tem como objetivo descobrir o que é o ser. E aqui é uma espécie de depuração do pensamento juliano, porque aí ele traz elementos da biografia dele, mas numa escrita de um romance simples, engraçado, dinâmico, e que a filosofia aqui está embranhada, né, no romance, está embranhada nos personagens. Tanto que o personagem principal, que é o Frederico, e o Frederico é um motorista de táxi que tem um interesse por filosofia, e através de vários diálogos que ele tem, inclusive com o próprio Juliano, que é o autor, ele vai fazendo descobertas filosóficas, mas buscando uma praticidade, né? Sempre colocando essas ideias filosóficas em confronto com o seu dia a dia como um trabalhador comum.
Então, para mim, isso aqui é a síntese do pensamento do Juliano de uma forma romanesca e engraçada. Juliano Garcia Peçanha, que é doutor em filosofia pela USP. Muito interessante esse livrinho aqui. Outro que eu raramente vejo pessoas falando na internet e que eu não entendo porquê, né? Inclusive, atrás do livro tem uma citação que é um Kafka português, se referindo ao Gonçalo M. Tavares, um autor português que eu vejo sendo muito pouco falado aqui no Brasil. E, entre outros textos mais experimentais, tem esse romance um pouco mais tradicional, publicado pela Companhia das Letras, Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, que é, claro, um romance, assim, podemos dizer, um pouco simbólico, né? Um pouco usando de alegorias para tratar da condição da Europa no século XX, no pós-guerra, e simplesmente a protagonista é uma menina com síndrome de Down. E ela tem ela não consegue se comunicar assim com tanta liberdade, né? Ela tem certos bloqueios e ela está perdida e um senhor encontra e tenta ajudá-la e ela tem uma caixinha que tem umas fichas, umas atividades, com umas perguntas que parecem ser uma caixinha pedagógica do lugar que ela estudava. É o único resquício que tem do passado dela para esse senhor que está tentando ajudá-la encontrar de alguma forma a família ou os responsáveis por essa menina. Assim, é muito bonita a relação dos dois personagens, é muito interessante a complexidade que ele traz para a fala dessa menina, para a lógica de pensamento dela. E é um livro que eu acho que merecia muito mais hype do que ele tem e do que ele teve também, né? É um livro de 2015, já passou de 10 anos de publicação aqui no Brasil. Agora vamos para dois autores muito famosos, mas que a obra que eu vou falar não é tão famosa. Primeiro tem o Roberto Musil, que tem aqui atrás, não sei se vai dar para ver, do lado do Dostoiévski aqui, tem O Homem Sem Qualidades aqui, que é a sua grande obra, enorme, que eu ainda não li, pretendo ler em algum momento. E esse foi um romance anterior que ele escreveu, que tem até uma certa fama, né, no mundo, mas que eu acho que é pouco falado aqui no Brasil, pelo menos eu vi muito pouco se falar na internet sobre ele. E tem essa edição muito legal aqui, capa dura, da editora Nova Fronteira, e é uma tradução da Lia Luft, a grande escritora Lia Luft, e esse aqui tem uma apresentação do escritor jovem, né, contemporâneo, Antônio Cherchensky. É um livro, assim, claro que já tem ali um vislumbre da escrita mais filosófica do Musil. Tá com barulhinho ali, não sei se vai atrapalhar muito. E nesse livro o Musil narra um personagem vivendo ali experiências bem ruins, né? Em um internato para meninos. Então ele vai se deparar ali com crianças, né? Com adolescentes, na verdade, que tem ali uma certa perversão, uma maldade, querem exercer poder uns sobre os outros, e nessas formas de exercer poder e de submeter os outros às suas vontades, eles vão indo cada vez mais longe, e obviamente o jovem Torles, que é indefeso e que é frágil, ele vai sofrer muito na mão desses outros adolescentes. Então é uma
história pesada. Eu acho uma boa porta de entrada ao Musil. E o Sherchansky, inclusive na introdução, ele compara, né, assim, aos parentes desse livro, que é o Ateneu, do Raul Pompeia, e o Jacob van Ganten, do Robert Walser, que também tem essa temática do internato e tal. Dois livros que eu não li, mas esse Jovem Torles é bem interessante e é um livro assim menos falado do Musil. Por último, esse autor é muito hypado, que é o George Orwell, mas normalmente se fala de 1984, que é um grande livro, A Revolução dos Bichos, que é outro grande livro, apesar de ser pequeno, e outros livros dele acabam ficando um pouco de lado. Felizmente, muitos foram publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Esse aqui foi publicado pela Martin Claret, que é o No Fundo do Poço, em Paris e Londres. Uma edição bem legal também, capa dura, um fitilho, uma capa interessante. E, como vocês sabem, o George Orwell é um cara muito engajado politicamente. Às vezes ele é visto como um cara que critica a esquerda, mas na verdade ele criticava a União Soviética, especificamente, porque ele apoiava o Partido Trabalhista inglês de esquerda. Inclusive ele se voluntariou para lutar na guerra na Espanha contra os fascistas. Tem um outro livro dele, eu acho até que está aqui, Lutando na Espanha, que ele descreve essa experiência da guerra, um livro excelente. E nesse aqui ele também descreve uma experiência pessoal, quando ele era jovem, e ele foi, né, saiu para viver assim, um mínimo, para viver nas ruas, para sentir na pele como viviam os pobres da sua época. Então ele vai passando por albergues e por trabalhos precarizados, e ele vai descrevendo tudo isso, tanto em Paris como em Londres. É assim, muito claro, é muito interessante do ponto de vista sociológico, né, de ver como funcionava aquelas sociedades extremamente desiguais, que ainda são, né? Talvez um pouquinho melhor, porque temos mais direitos trabalhistas hoje do que nessa época aqui, mas ao mesmo tempo a gente acompanha a escrita de um grande escritor, né? De um grande jornalista também, mas de um grande escritor. Então, um livro que consegue abordar essas questões complexas sem perder essa qualidade narrativa que vai fazendo a gente se interessar e continuar lendo. Bom, esses foram 5 livrinhos para a gente tentar fugir um pouco do algoritmo. O paradoxo é que talvez esse vídeo não chegue para ninguém e não consiga romper a bolha dos livros que são sempre recomendados pelas redes sociais e pelos booktubers maiores e tal. De qualquer forma, se você achou interessante algum desses livros, me conta aqui nos comentários se você ficou com vontade de ler algum deles. Se inscreve no canal e eu vou deixar também o link na descrição do meu Substack, que é onde eu escrevo sobre literatura, e lá dá para falar com mais calma, com mais fôlego, com mais profundidade sobre as obras. Um abraço e até o próximo vídeo.